Boa tarde, pessoal. Agradeço pelo convite. Irei falar aqui sobre o ponto de troca de tráfego, né? É um projeto que esse ano aqui está completando, né, por essa iniciativa do Comitê Gestor, 10 anos. Já no Brasil já existe há muito mais tempo. Bem, a ideia aqui, né, é ver como é que foi o crescimento e também como é que foi a Copa do Mundo, aí, sobre a perspectiva do ponto de troca de tráfego. Para isso, eu vou acabar introduzindo, né, para quem não tem os conceitos sobre o ponto de troca de tráfego, o que é o ponto de troca de tráfego. Inicialmente, né, irei falar aqui sobre o Comitê Gestor, né, para quem não conhece, né, o ano passado e esse ano aqui teve muito em foco, né, devido ao Marco Civil da Internet Brasileira. Então, ele é um comitê que data de 95, justamente quando o ministro Sérgio Mota, né, em 95, ele separa o serviço de valor adicionado com a infraestrutura de telecomunicações e acaba criando o Comitê Gestor da Internet nessa época. E em 93, houve uma readequação e temos aí, né, a formação atual do Comitê Gestor, que é composto de 21 membros, tá, okay? Sendo que o governo é minoria. Então, desses 21 membros, 9 são de governo e o restante da sociedade civil. Agora, o NIC-BR, ele é o braço executivo do Comitê Gestor, quer dizer que o Comitê Gestor ele não tem uma personalidade jurídica. Então, para poder, digamos, cobrar pelos serviços executados, né, como os domínios e também a distribuição de endereços IPs no Brasil, acabou se criando o NIC.br. Então, o NIC.br, ele começa a operar em 2005, né, cobrando, né, para aquilo que antigamente a FAPESP vinha fazendo. E vamos dizer assim, né, o ponto de troca de tráfego, ele é um projeto que foi aprovado pelo Comitê Gestor em 2004, ok? E justamente para poder criar infraestrutura, né, para que as sedes, né, que a gente considera de grande porte, né, porque são sistemas autônomos que compõem a internet brasileira, pudessem trocar tráfego entre si. Então, esse aqui é o modelo econômico que a gente usa, né? Quer dizer que a gente recebe verba, né, através da cobrança de registro de domínio e também da alocação dos endereços IPs. Esse dinheiro recolhido aí, ele acaba revertendo em vários projetos, né? Uma parte é para a parte de infraestrutura do que suporta o ponto .br, né? E depois a gente tem ações aí na parte de segurança, ações na parte de estatísticas, né, das tecnologias de informações e comunicações, e temos alguns projetos aí relacionados a IPv6, ponto de troca de tráfego, medição de qualidade, etc. E isso acaba melhorando a internet, isso acaba revertendo para que mais e mais usuários possam registrar seus domínios e mais AS possam solicitar mais endereços IPs, então isso cria uma certa dinâmica para que acabe crescendo toda a internet brasileira. Estou brigando aqui um pouquinho com... Bem, sobre as definições, né, quer dizer, o que é um sistema autônomo aí? Para quem não sabe, quer dizer, que a gente costuma dizer que é um grupo de redes, né, que abaixo de uma única gerência técnica, ele acaba compartilhando essa mesma política de roteamento aí. Então, ela é descrita na Request for Comment 1930, né, que o ETF acaba publicando e essa definição que a gente acaba seguindo aí sobre o sistema autônomo. Por outro lado, também, né, quer dizer, que se você olhar do ponto de vista mais prático, né,
como é que a gente identifica um sistema autônomo? Então, basicamente, é um sistema, né, com uma certa complexidade, que é medido pela quantidade de endereço IP versão 4 e que possui uma certa autonomia, que é ter a decisão, né, sobre as opções de caminho que tem para com a internet. Então, isso faz com que você tenha um sistema autônomo aí. Bem, esses sistemas autônomos, né, igualzinho a gente tem no nosso CPF, né, ele também é identificado. Então, a gente tem a identificação aí do que a gente chama de Autonomous System Number. Aí. Até recentemente tinha 16 bits, hoje em dia já passou para 32 bits, então não existe restrição para crescimento, né? Então, hoje em dia deve ter por volta de uns 50 mil sistemas autônomos ao redor do mundo, e isso daí vem crescendo paulatinamente. Bem, se você observar, né, como é que uma rede pode vir a se tornar um sistema autônomo, né? Então, esse desenho aí, né, para essa bolinha aí que está chamando de entidade, é uma rede. É uma rede que ele contrata serviço de acesso à internet, esse SPA. Então, enquanto ele está nessa condição, né, ele tem essa única opção de conectividade para com a internet. E por conta disso, ele pertence, né, quer dizer, ao ISP que provê o trânsito para ele, porque ele acaba usando endereços IPs daquele provedor que ele contratou acesso à internet. Então, pela visão, em termos de sistema autônomo, ele pertence ao ISP que está provendo o trânsito a ele. Ele não é ainda um sistema autônomo. Quando ele tem mais do que uma opção de caminho para com a internet, então ele necessita já ser um sistema autônomo para poder definir a sua política de roteamento, para poder ter opções aí, como é que ele vai acessar uma determinada rede pelos vários caminhos que ele tem para com a internet. Então, isso faz com que ele tenha a necessidade de se tornar um sistema autônomo e, com isso, tomar decisões sobre as suas rotas. Bem, esse desenho aqui, né, é só para vocês evoluírem no raciocínio, né? Como é que a gente iria interconectar esses vários sistemas autônomos entre si? Então, isso daqui, hipoteticamente, né, poderíamos interligá-los numa rede full mesh, né, conectando cada sistema autônomo uns aos outros aí. Mas esse tipo de solução não escala, né? Então, se não escala, essa solução não é adequada. Então, como é que a gente poderia fazer? Se a gente tiver um AS global, né, que provê conectividade global e fazer com que todos os sistemas autônomos conectem a ele, você vai ter a possibilidade de fazer com que todo mundo possa se comunicar entre si através desse AS provedor global. Mas, para isso, esse AS provedor global ele vai cobrar de cada um desses sistemas autônomos para poder prover o que a gente chama de trânsito. Ok? Mas se isso é tão bom, né, obviamente, vai acabar gerando outros AS de provedor global aí. E tendo vários, né, haverá necessidade também de interligá-los. Ok? Então, você pode interligá-los através de conexões diretas entre eles ou através do que a gente chama de ponto de troca de tráfego. Também, né, nesse modelo, quer dizer, que vão acabar surgindo os sistemas autônomos regionais. Esses sistemas autônomos regionais aí vão acabar se ligando nesses sistemas autônomos globais e, dessa maneira, prestando os serviços locais aí das regiões. Ok? E, obviamente, vão acabar também surgindo os provedores de conteúdos, né, com as suas grandes redes aí, né? Então, dessa maneira, a gente está modelando, né, porque a gente tem de internet hoje, né? Quer dizer e essa internet, ela pode ser hierarquizada. Então, a gente chama de AS Tier 1, né? Quer dizer, de camada 1, são aquelas poucas redes de tamanhos enormes, né? Muito bem conectadas entre si, né? E que enxergam todo mundo como sendo o cliente deles. Quer dizer que eles não compram trânsito de ninguém. Ele consegue resolver toda a sua
comunicação simplesmente fazendo relacionamento de peering, né? Que normalmente é feito sem custos aí. E obviamente, né, os produtores de conteúdo vão acabar comprando trânsito desses Tier 1, né, para poder fazer com que o seu conteúdo seja distribuído através da internet. Assim como os AS regionais acabam comprando trânsito desses Tier 1 para poder atender os AS locais aí, daquela região. E também, todos esses, né, vão poder participar do ponto de troca de tráfego. Seja para trocar tráfego entre os Tier 1, seja para trocar tráfego entre conteúdo, iOS regional e iOS local, né? Então, dessa maneira, o ponto de troca de tráfego ajuda nessa solução de rede aí. É importante aí, né, nesse cenário, né, para ver que os grandes provedores de conteúdo, né, tipo Google, Akamai, Netflix e outros aí, né, Amazon, eles constroem redes privadas, né, e interligam os seus data centers aí na rede, né, e acabam trocando o tráfego, evitando ter que passar pelos Tier 1 e pelos AS regionais, fazendo com que a qualidade melhore e também que você consiga ter uma melhor qualidade e uma redução de custos, uma vez que ele consiga entregar diretamente para os AS finais. Então, uma coisa que não se pode confundir é que ponto de troca de tráfego não é ponto de presença de rede de operadora, né? Quer dizer que uma grande rede, né, por tipo da Sprint, que está detalhada aí, né, quer dizer que ponto de presença é o local onde tem os equipamentos que vão ter os roteadores de distribuição, os roteadores de core, os roteadores que fazem relacionamento de peering, né, assim como que atende seus clientes aí. Então, não se deve confundir POP com ponto de troca de tráfego. O ponto de troca de tráfego, ele é uma solução de rede para interligar os vários sistemas autônomos, as várias redes, né, porque tem autonomia nas suas decisões de roteamento. Bem, alguns pontos positivos aí, né, porque que você deve se tornar um sistema autônomo aí. Então, a primeira coisa é em relação a endereços IPs. Então, quem é um sistema autônomo, sempre que acabar contratando um trânsito, não há necessidade de renumerar toda a sua rede, porque ele acaba levando consigo os seus endereços IPs. Então, basta simplesmente contratar o seu trânsito e não tem que fazer nenhuma alteração interna na sua rede, somente configuração de roteador de borda. Ele também, né, quer dizer, que uma vez que ele seja um sistema autônomo, ele pode prover redundância, né, quer dizer, que uma vez que ele tenha mais do que 2 caminhos para com a internet, ele pode fazer opção, né, de qual seja o mais adequado e tomar toda a sua política de roteamento em relação à sua conectividade para com a internet, provendo redundância. Então, você não fica dependente somente de um provedor de trânsito aí. Também ele pode fazer acordos de troca de tráfego, aí, fazer relacionamento de peering, né? Quer dizer, que você fazer troca de tráfego, né, através dessas estruturas do PTTs, de tal maneira que você acabe melhorando a sua qualidade, assim como também tendo economia, uma vez que normalmente esses relacionamentos se dão sem custos. Bem, para quem quer ser sistema autônomo, basta ir nesse site do Registro BR, ok? E acessar essa página, preencher o formulário e solicitar os endereços IP. Só para ter uma ideia, né, pessoal, o endereço IP versão 4 esgotou. Só que, assim, esse esgotamento que está sendo dito na mídia, né, ele é mais ou menos equivalente ao que está se comentando sobre a água, né? Ele tem um volume morto aí, né? A gente tem dois ranges aí de 2 milhões de endereços IPs que vão ter que ser consumidos aí. Então, nesse primeiro 2 milhões aí, o que vai acabar acontecendo é que todo mundo, pessoal, todo mundo pode
acabar solicitando, né, quer dizer, endereçamento, blocos de endereçamento IP, e vai acabar recebendo 1.024 endereços IP a cada 6 meses. Então, isso daqui vai fazer com que a previsão de esgotamento dessa primeiro bloco aí seja na faixa de uns 2 anos aí. Então, você vai ter uma expectativa aí de que daqui a 2 anos também esgote esse primeiro volume morto. E o segundo e derradeiro final aí, né? Aí só quem é um novo entrante que vai acabar prestando serviço na internet vai acabar ganhando 1.024 endereços IPs e só. Tá ok? E espera-se que todo mundo migre para endereçamento IP versão 6 e dessa maneira a gente consiga crescer com a internet, principalmente visando a internet das coisas, né? a comunicação máquina a máquina e assim por diante. Bem, internacionalmente, ponto de troca de tráfego, né, em vez de ser push to talk, né, que a gente conhece como Internet Exchange Point. Então, na literatura internacional, vocês devem procurar referências de Internet Exchange Point. Só no Brasil é utilizado o termo ponto de troca de tráfego. Então, aqui, né, os pontos de troca de tráfego que foram existindo aí, o primeiro ponto de troca de tráfego data de 96, na FAPESP, né, em São Paulo. E aí, né, que foram surgindo outros, né, em 2004, o Comitê Gestor, com o projeto PTT Metro, começa a integrar todas as iniciativas de ponto de troca de tráfego. Bem, esse projeto que iniciou em 2004, né, pela decisão do Comitê Gestor, né, tem o NIC como responsável pela operação. Então, o NIC, né, também conta também, né, com entidades parceiras para suportar a operação local e hospedagem do que a gente chama de PICs, né, que são as sedes acadêmicas, universidades, empresas de governo, data centers, provedores de serviço, provedores de redes. Então, é uma solução de rede com a participação de vários parceiros aí. Então, para vocês entenderem um pouco, né, quer dizer que o NIC-BR, né, ele cuida da parte de instalação, gerência de administração, monitoração, suporte, toda essa infraestrutura aí, tá ok? Nas diversas localidades. Então, por que é dessa maneira? Porque o NIC é uma entidade neutra, né, é uma entidade sem fins de lucro e também não visa competir com o mercado aí. Então, o papel do NIC sempre foi de promover a internet, ok? Então, dessa maneira, a gente acaba montando essa infraestrutura, ok? Para poder fazer com que toda a internet seja melhor aqui no Brasil. Então, a gente tem portas de giga, temos portas de 10 GB, porta de 100 GB, sistemas de WDM, duplex, quadruplex, tudo nessa infraestrutura aí para poder suportar toda essa demanda aí. E os nossos parceiros, né, eles acabam acomodando, né, os nossos equipamentos no que a gente chama de PICs, né, que é um local semelhante a um data center, né, que vai acabar provendo espaço, energia elétrica, refrigeração, segurança física e alguma mão de obra local, ok? E para ser PICs, se não é o PIC central, né, para a necessidade de se prover um par de fibras apagadas até o PIC central. Parece que de vez em quando falha. Então, quanto a custo, né, quer dizer que o NIC não cobra de ninguém aí para se conectar a essa infraestrutura. O que pode acontecer é que possa haver um repasse de custo por conta de quem está hospedando esses equipamentos aí, tá ok? Então, pelo fato de que eles estão provendo a fibra apagada até o PIC central, pelo fato de que estão provendo espaço físico, alimentação elétrica para poder suportar essa infraestrutura, então, eles podem acabar cobrando aí algo para quem queira, digamos, participar. Mas esse custo, geralmente, é um custo que acaba sendo muito compensador. Então, o PTT acaba ganhando com essa solução neutralidade, qualidade, né? Baixo custo das alternativas, com alta disponibilidade,
numa região a gente acaba tendo uma matriz de troca regional única, ok? E como que isso está tudo sendo coordenado pelo comitê gestor e operacionalizado pelo NIC, né? Então a gente acaba tendo neutralidade e qualidade dessa solução. Ok, então, hospedagem do PIX, instalações comerciais com elevado padrão de segurança e infraestrutura, agregando essa matriz de tráfego já existente, é condição para obtenção dos demais requisitos, né, de baixo custo, alta disponibilidade e matriz de troca de tráfego regional única. Então, se vocês forem verificar, né, quer dizer que a estrutura em São Paulo, praticamente todos os data centers estão interligados nessa estrutura aí. Bem, só para vocês verem, esse desenho aí mostra, né, para o ISPA e ISPB, né, eles ainda não são sistemas autônomos, então eles compram trânsito do NSPA e NSPB para poder acessar a internet. E quando os seus clientes querem se comunicar, acaba tendo esse fluxo em vermelho, ok? Um cliente se comunicando com o outro, vocês vão ver que vai ter que sair através desses NSPs, né, A e B, né, para poder em algum local na internet, eles poderem se comunicar e depois se tornar o tráfego. Pode ser que esses NSP, né, os National Service Provider A e B, né, eles estejam interligados entre si em algum local mais próximo. Então, isso faz com que a qualidade acabe melhorando um pouco, tá ok? Mas existem poucos locais onde isso acaba acontecendo. Agora, se você imaginar que esses provedores são de Manaus, quer dizer que para poder vir até São Paulo e depois retornar, é uma distância bastante grande, isso acaba tendo uma latência exagerada aí. Então, se você puder melhorar essa latência e esses custos, né, criando o ponto de troca de tráfego, você acaba mantendo o tráfego local. Tá ok? Então, com essa solução do ponto de troca de tráfego, você tem menor latência e menor custo. Bem, esse daqui é o portal que acaba todo mundo interagindo, né? Então, todo mundo que queira participar do PTT acaba tendo que fazer seu cadastro nesse site, meu.ptt.br, e vincular o seu ASN para poder, digamos, participar. Interesses econômicos para empresas de telecomunicações. Então, quer dizer que as empresas de telecomunicações podem ter redução de custo fazendo peering, seja com outras empresas, digamos, de telecomunicações, seja também com os provedores de conteúdo, ok? Eles também podem ganhar aí trazendo os diversos participantes para essa infraestrutura, então eles vão vender o last mile para os participantes se conectarem nessa estrutura. Eles podem também vender trânsito nessa estrutura através de VLANs dedicadas, ok? Data centers podem também vender serviços, né, para eles. Pode também, as empresas de telecomunicações podem ofertar serviço de transporte entre localidades de PTTs. Os PTTs não são interligados, ok? Eles também podem hospedar o PIX, né? Então eles podem oferecer locais aí para que a gente possa instalar o ponto de presença do ponto de troca de tráfego, e também pode utilizar o ponto de troca de tráfego para utilizar para troca de tráfego entre eles com imparcialidade, ok? Destaques, então. Quer dizer que esse projeto, em 2004, nasceu com 3 localidades, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje, nós temos 26 localidades espalhadas pelo Brasil, não estão interligadas, pessoal. Bem, essa aqui é a distribuição geográfica, né, dos sistemas autônomos, né, onde que cada sistema autônomo está distribuído, né. Então, vocês podem ver que na região sudeste corresponde a algo como 50%, e as demais regiões aí acaba sendo dividido entre as demais regiões aí. Bem, aí você tem algumas principais cidades, né, que acabam concentrando mais sistemas autônomos. Obviamente, São Paulo é o maior deles, depois tem as outras grandes cidades, aí, né, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, assim por diante. Bem, aqui tem distribuição por estado. Obviamente, São Paulo aqui tem maior quantidade de sistemas autônomos.
E aqui temos o crescimento, né, pessoal? Se você imaginar que nesse ponto aqui a gente tenha algo como 60 petabytes sendo trocado por mês, tá? Isso aqui ocorreu em dezembro do ano passado, então em 2013. Em dezembro de 2012 foi trocado algo como 30 petabytes. Aí você pega dezembro de 2011 algo como 15 e dezembro de 2010 algo como 7 a 8 petabytes sendo trocado. Então a gente está vendo que está dobrando a cada ano. Esse ano aqui, se vocês forem observar essa curva aqui, né, praticamente batemos aqui os 300 aqui, né? Quer dizer, então, se vocês forem ver, né, em menos de 6 meses acabamos dobrando esse tráfego aí. Quer dizer, que esse ano aqui é um ano atípico, muito provavelmente em função da Copa mesmo, né? Então, esse crescimento aqui é um crescimento surpreendente, né? Que em 6 meses aí você acabe dobrando esse tráfego, sendo que a gente vinha fazendo isso ano a ano, né? E isso faz com que a gente seja o ponto de troca de tráfego que mais cresce no mundo. Aqui tem a quantidade de troca de tráfego realizada no Brasil, né? Então, você vai ver que São Paulo aí tem um percentual bastante alto, né? Algo como 90%. Isso daqui eu queria compartilhar com vocês aí como é que, ano após ano, né? Então, você tem 2011 esse gráfico aqui, 2012 esse gráfico e 2013 esse gráfico em amarelo aqui, né? O que a gente pode perceber, né? Porque durante o dia da semana, né? Você vê que o pico acontecia durante a semana. Quer dizer, que no horário da tarde, né? Quer dizer, o que acabou acontecendo, né, com a entrada de provedores de conteúdo de vídeo, esse pico acabou passando para horário noturno. Ou seja, esse horário aqui era o horário que normalmente acontecia aí, né, porque é horário comercial, né, acontecia o maior volume de troca de tráfego, né, nos anos anteriores aqui. E no ano de 2013, isso aí passou para a parte da noite. A mesma coisa aconteceu no final de semana, né? No final de semana, o que você vinha é que, no geral, o tráfego era baixo, ok? Hoje, final de semana, já representa o maior volume de tráfego trocado durante a semana. Quer dizer, que final de semana era sempre baixo em relação aos dias de semana, e em 2013 houve uma mudança, sendo que o final de semana é o dia que mais o pessoal acaba consumindo tráfego na internet. Então, isso é um cenário, né, que aconteceu em 2013. Agora, falando um pouco sobre a Copa do Mundo, né, quer dizer, que como que o direito de transmissão era da Globo, né, então, a Globo, através do seu AS 28604, que está conectado no PTT de São Paulo e do Rio de Janeiro, né, eles acabaram fazendo um grande investimento para poder suportar esse tráfego da Copa do Mundo, né. Então, aqui, né, temos uma prévia, né, do que já era esperado, né. Então, em 6 de junho de 2014, né, teve aquele jogo Brasil contra a Sérvia, né, e já se apresentava aqui os volumes de tráfegos que já estavam sendo trocados aqui, né, algo como 70, 80 GB, né, e aqui no Rio de Janeiro, algo como 13, 14, não... 15, né? 15 gigabits por segundo. Bem, então, o que a gente fez aí, né? Que até 60 dias antes do evento, né? Era manter, quer dizer, que as localidades existentes, né? Quer dizer, que a gente só ia fazer ampliação, né, para suportar o volume de tráfego até 60 dias antes do evento, ok? E aí foram realizados os trabalhos de ampliação, né, das 11 localidades existentes, e ativação do PTT de Cuiabá, que era o único
única cidade, né, porque que iria ter Copa que o ponto de troca de tráfego não estava presente. Então, com a implantação do PTT de Cuiabá, todas as 12 cidades sedes da Copa do Mundo acabaram sendo atendidos aí. E sendo que o maior volume de trabalho realizado pela equipe foi nos PTT de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde que a Globo estava presente aí, para poder distribuir seu tráfego. Então, todas as localidades receberam ampliações e mudanças devido à não perspectiva de aumento de tráfego considerável durante o evento, né? Então, quer dizer que algumas localidades, né, estavam fora do nosso foco, porque não iam ser atingidos, né, com esse tráfego que a própria Globo estaria, vamos dizer assim, divulgando, né, sobre os jogos aí. Então, a gente acabou fazendo algumas ações relacionadas à maior robustez dessa infraestrutura, né? Então, a gente se preparou bastante bem aí antes da Copa do Mundo, ok? E tivemos ativações de 7 interfaces de 100 gigabits para os participantes, para ter uma ideia, né, para suportar esse volume de tráfego, ampliação de capacidade entre os PICs, vários PICs foram alterados, 116 novas interfaces de 10 gigas foram ativas, quer dizer, bastante trabalho aí antes do evento aí. Tivemos também a troca do core, né, para poder suportar esse volume, ampliamos bastante, providenciamos redundância, ampliamos a capacidade da Globo. Então, tudo isso, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, foram feitos aí. Tá ok? E esse período de congelamento, né, com início no dia 12/5, né, até o término da Copa em 13/7, ok? A ideia é que não tivesse nenhum evento externo que pudesse causar, digamos, problema nessa rede aí. Então, isso foi adotado em função da experiência que o pessoal lá de Londres teve, né, em relação às Olimpíadas de Londres. Então, com essa experiência que o Lynx teve, a gente trocou algumas experiências com eles e chegamos nesse modelo aí de que a gente devia, de fato, fazer esse congelamento, assim como o Lynx fez. Tá ok? E em dezembro de 2013 anunciamos esse congelamento e todo mundo passou a trabalhar para que esse congestionamento fosse um sucesso. Aqui teve um período anterior ao congelamento, né, em que a quantidade de ativações foram solicitadas, né? Então, você tem um acréscimo razoável aí de interfaces que foram solicitadas para ativação, né, para que a infraestrutura estivesse adequada para a Copa do Mundo, né? Então, falando um pouco sobre a Copa do Mundo, a troca de tráfego atingida pela Globo, né, chegou nesses 135 gigabits por segundo aqui, quando teve aqueles 3 jogos, né? México versus Camarões, né, refletindo aqui, Espanha versus Holanda, esse pico maior, né, então atingindo esse pico de 135 GB, e depois à noite, né, por Chile contra a Austrália, um tráfego menor aqui. Isso daqui no ponto de troca de tráfego de São Paulo, né? Aí no Rio de Janeiro, o pico acabou acontecendo no 5º dia de Copa, né, quando aconteceu o jogo da Alemanha, Portugal, Irã e Nigéria, né? Então, esse daqui foi o jogo da Alemanha e Portugal, Irã e Nigéria, e depois Gana e Estados Unidos, ok? E o pico acabou atingindo 23 gigabits por segundo, ok? Algo como 50% maior do que aquela prévia, né, do jogo entre o Brasil e Sérvia, né? Então, aqui foram os dias, né, dia após dia aqui do tráfego da Globo sendo trocado, né? Ok? Então, a gente vê o pico, né? Isso daqui é a somatória do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, o pico aqui, tendo aqui no jogo da Espanha e Holanda, né? Tá? E o encerramento, né? Você pode ver que o volume de tráfego existente na rede foi menor aí. E mais ou menos aqui no 5º dia útil, né, segundo, terceiro, quarto, 5º dia útil foi aquele dia que no Rio de Janeiro bateu o pico,
ok? Mas teve outros dias que a somatória dos dois acabou dando maior aí. Como é o caso aqui, desse dia aqui, que deu Argentina contra a Suíça e Bélgica e Estados Unidos. Está dedicado até hoje aí para poder fazer essas ampliações de capacidades aí que foram solicitadas durante e posterior à Copa do Mundo aí. Então, o ponto positivo é que não se sabe, né, se por conta disso o pessoal, digamos, trabalhou para ampliar a capacidade. Então, como legado, né, quer dizer, que a gente teve um crescimento bastante interessante aí, tá ok? Então, várias empresas estão bem, digamos, provisionadas, tem algumas que estão saturadas, né, mas acho que no cômputo geral, eu diria que foi bastante positivo aí a Copa do Mundo. Bem, os preparativos para 2016 já começaram, né? Então, os participantes aí, né, têm que já fazer as suas solicitações de ampliação, né, para não deixar para a última hora. Então, Rio 2016, estamos nos preparando, né? Isso aqui a gente teve autorização da Globo para poder divulgar esses dados, né? Porque a gente não pode divulgar o volume de troca de tráfego trocado por cada um dos participantes, então a Globo nos autorizou a divulgar, tá ok? E aqui eu falo um pouquinho mais dos desafios, né? Porque, primeira coisa, quer dizer, que a gente precisa convencer as entidades brasileiras a se tornar sistema autônomo. Depois, a trocar tráfego nos pontos de troca de tráfego. Aqui a gente tem um desafio, né, porque a gente sabe que tem mais de 4.000 provedores de internet no Brasil, só que apenas 2.800 são sistemas autônomos. Cadê os mais de 1.200, digamos, provedores que estão, digamos, prestando serviço sem ser sistemas autônomos? Então, na parte de infraestrutura, né, para o data center, tem que ser bastante motivado, né? Porque hoje em dia os conteúdos têm que estar mais próximo do usuário final, ok? Então, na parte de infraestrutura, mais fibra ótica, né? Para aumentar a disponibilidade e qualidade. E aqui eu convido vocês aí a participar do próximo PTT Fórum no dia 24 e 25 de novembro, evento gratuito, que vai ser no Hotel Brutri, em frente ao Shopping Morumbi. Então, todo mundo convidado aí. Tá ok? Obrigado.